Então nós temos que tirar a atenção desse tipo de realidade. Ter momentos de silêncio. Né? Não ficar focando no que me traz preocupação. Ah, mas vai ter a mudança, apocalipse e tal. Cara, esquece isso. Né? Esquece, foca no teu agora. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? Ah, ok, então eu consegui me focar no agora, mas os pensamentos eles continuam. Né? Aquela torrente de pensamento. Né? Então isso é gradativo. Você vai praticar meditação, ficar no agora. É que nem o nosso corpo. Como eu falei, nós somos reações. Assim, uma coisa que eu esqueci lá. Nós somos reações, né? Então, por exemplo, se eu tomar veneno, a reação desse corpo vai você morrer. Né? Se eu tô doente e tomo um remédio de verdadeiro, vai ser se restabelecer. Então é reações, é tudo reações. Então assim como é em cima, é embaixo, Kybalion. Né? Eu vou trazer também o princípio hermético, né, que é o segundo princípio hermético do livro Kybalion. Que assim como é em cima, é embaixo. Então assim como o meu corpo físico ele reage ao externo, né, fisicamente, se alguém me bater, eu vou pro lado. Reações. Né? O meu emocional também e o meu mental também. Então isso, vamos supor, é importante. Eu estou até esquecendo por que eu entro às vezes nesses tópicos. Então, ok. Então assim como eu tomei o veneno e meu corpo ele fica ruim, então se eu tiver uma má alimentação, meu corpo ele vai adoecendo. Então é isso que a Matrix faz com a gente. Ela quer que você doente de todas as formas, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, né, desconectado. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa atenção dessas coisas ruins que a Matrix está me passando. Vou tirar. Cara, tira. Tira. Que nem o que eu falei do carro. A curva está lá na frente. Não se preocupa com isso. Se preocupa em ter um carro guiável, dirigível, né, que responda bem. Então isso você vai levar a atenção para si mesmo. Né? Então, assim, parar de consumir essas notícias ruins, que só traz preocupação, de coisas que não tá nem... Ah, vai não sei o que tal. Cara, tipo, sai. Né? Aproveita que você está num espaço tranquilo, né? E não se infecta com isso. Né? Ou seja, é o teu alimento. Então, parando, né, com esses venenos, então eu posso até ali ver um jornal, ver o que está acontecendo, mas eu não vou me envolver emocionalmente com aquilo. Eu só vou tomar nota. Ok, é umbral, isso acontece. Né? Imagina se eu fosse ver as notícias do inferno mais pesado, que lá deve ter um jornal, que deve ter eleições, deve ter um monte de coisa lá acontecendo. Então imagina se eu fosse envolver com aquele tipo de notícia. Cara, eu ia ficar muito mais pesado, muito mais denso. Né? Eu ia me coligar com aquele tipo de realidade. Né? Mas eu não tô nem sabendo, então pra mim não importa. Então não me derruba a minha vibração por causa disso. E aqui eu tenho que agir da mesma forma. Eu tomo nota, ok, isso tá acontecendo, mas eu não me envolvo emocionalmente. Né? E eu vou excluindo o máximo possível, porque, cara, eles estão gritando, eles estão apelando, fazendo um monte de coisa absurda e tal, pra manter tua atenção. Né? E o tempo todo, uma coisa estúpida atrás da outra. Então, só tira. Eu não vou prestar atenção, né, aquelas bestas brigando na lama, fazendo coisas ridículas, porque isso é coisa ridícula. Então eu tiro minha atenção disso. Né? O meu mental não vai ser mais usado para isso. Né? Então eu vou colocar minha atenção aonde? Cara, no que eu quero, na cura, na elevação. Né? Então o trabalho que eu tenho feito, olha aqui os livros que eu venho trazer para trazer esse estudo. O Kybalion, Hermes Trismegistus, né? Vamos voltar à origem, né, dos mestres. O livro de Alquímico de Ouro de Saint-Germain, que é o livro Alquímico de Saint-Germain, ou o livro de Ouro de Saint-Germain. Né? Você vai encontrar com esses dois títulos. Eu sugiro o título O Livro Alquímico de Saint-Germain. E Jesus Cristo. Né? Não vos ocupeis com o dia da manhã. Nós temos que voltar a esses mestres porque as canalizações estão muito contaminadas nessa época. Porque é um trabalho da Matrix. Ela vê que a ovelhinha está escapando, opa, ela vai escapar não. Ela vai lá nos canalizadores e começa a se infiltrar. Né? E você tem muita mensagem contaminada, pessoas apoiando guerra, pessoas achando que é isso, pessoas achando que tal cara é o salvador. Né? E não percebe, vão. Ou seja, reação ao exterior. Né? Não está ouvindo o seu interior. Né? Então, ok, vamos continuar aqui. Então eu falei do display da dupla fenda, para você entender. Então o que acontece quando não está olhando? Quando o ser humano não olha? Por que é onda? Porque a realidade é tudo isso. Né? Então quando você não olha, quando você, por exemplo, eu posso até olhar, tipo, vamos colocar um mestre aí que é ascenso, que já é, né, já está bem elevado disso, ele olha, só que ele não olha com esse julgamento, com essa programação terrena de Matrix. Ele olha, ele deixa que as coisas sejam como são.
Então por isso que ele faz ali os milagres, tipo, a montanha muda, ele cura, ele cria mundos. Ele é um ser ali, digamos, aparentemente perfeito, né? Porque a perfeição ela não é um conceito aí, né? Ou seja, você não olha com o julgar da Matrix que plasma essa realidade que você acredita que é assim. Você deixa que a sua parte maior, que conhece, que é coligada com esse todo, né, para que as coisas simplesmente sejam. Então por isso que vem a cura, por isso que vem a cura mental, né? E um dos processos para com a alimentação ruim, que você aos poucos vai se restabelecendo. O teu mental ele vai se equilibrando. Então você vai vendo, opa, eu não vou me fixar nisso. Então ok, eu não me fixo nisso, mas eu ainda vejo porque há gritos. Então, por exemplo, não é porque eu fechei meu olho que a realidade em volta de mim desaparece, né? E eu fechei o olho porque agora eu adquiri a capacidade de fechar esse olho, de entrar em silêncio, né? De me isolar um pouco do exterior, dessa manipulação do exterior, para que eu não seja só um ser reativo a esse exterior, para que eu saiba reagir melhor de acordo com o que eu já sei espiritualmente, do que eu já trago, né? Então eu aprendi a fechar meus olhos, silenciar, mas as coisas continuam existindo, continuam gritando, né? Então por isso continua vindo pensamentos ruins nessa cabeça, pensamentos que não tem nada a ver, né? Então assim, as coisas são reações. Cada coisa que existe, ela tem a sua própria informação mental. Então mental, a matéria mental, ela envolve assim, cada coisa, ela tem o seu conceito e aquele conceito fala quando você olha para ela. Então você vê um prato, te dá fome. Você vê isso, você quer isso, você sente, aquilo te interage. Você não é só isso aqui, você é o todo. Estamos interagindo o tempo todo. Então eu tenho que controlar esse indivíduo para que ele reaja de acordo com o meu princípio original. É uma das coisas que eu estava esquecendo aqui, né? Então assim, nós somos reações, né? Nós temos que reagir de acordo com o princípio original do que eu, antes de encarnar, planejei executar aqui, não que a Matrix me programa, né? Então assim, o meio, né? Tudo que você vê tem uma informação. Você vê um brinquedo, eu quero brincar com aquele brinquedo. Então se é uma criancinha, ela se distrai e vai atrás do brinquedo. Eu vejo um gatinho, eu vou brincar com um gatinho. Então, de acordo com você vai reagindo no meio. Se te contou uma piada, você vai rir. Se você vê uma coisa triste, você vai chorar. Então a gente, né, somos reações. E cada coisa tem uma informação e aquela coisa vai tentar te envolver. E ela vai conseguir se você não tiver aquele mental protegido. Né, se você estiver aberto para o meio. Né, então assim a Matrix quer que você esteja aberto para a Matrix, porque aí sim ela te controla. Então nós temos que prestar mais atenção nisso. Me fortalecendo. Como que eu me fortaleço? Fortaleço alimentação sadia, eu vou ter um corpo sadio, e alimentação mental também sadia, que aí eu vou fortalecer meu corpo. Então aí eu vou para os mestres. Eu vou estudar os mestres, né? Então, mestres é uma forma de falar que é o cara que vem e traz o ensinamento, né? Que eles são mensageiros. Então você tem Saint-Germain, tem Hermes Trismegisto, tem os mestres da Grande Fraternidade Branca. Eu tô com esse problema de travar, gente, mas não tem muita coisa a fazer a esse respeito. É a câmera. Então, se você consegue ir a esse conhecimento, compreender, então você, mesmo assim na mídia, no YouTube, você tem um monte de gente dando palestra e tal, falando coisas positivas, cara, tipo, vamos ouvir isso, né? As pessoas trazendo boas mensagens. Então isso, o mestre, por exemplo, quando ele traz um livro, que nem o Caibalion, né? Ele tá o conhecimento é o seguinte, é que nem na escola, você vai subindo de degraus, né? O mestre, ele tá no degrau aqui. Então, nesse degrau, ele vê um monte de coisa e fala, ok, como que eu vou pegar essas coisas, vou compilar e passar para as pessoas que estão abaixo, né, para as criancinhas da creche e tal, né? Então ele faz uma compilação, organiza e passa esse ensinamento, né? Então, se você quer uma prática espiritual, é estudar esse ensinamento, porque você estudando, você vai entrar no mental que ele elaborou, e na energia, na vibração ao qual ele estava, ao qual ele criou isso, então você se eleva naquele patamar. Então, se você conseguir entender o que ele está passando, você vai subir e colocar naquele patamar, e aí você vê que ele é apenas um mensageiro e você vai ver o que ele viu. E com certeza o que ele viu é muito mais. Né? Então, de repente, o que ele passou ainda sofreu erros de tradução, problemas no alfabeto que a gente usa, na forma codificada ao qual nós nos comunicamos. Né? Então, aí tem todos esses problemas. Se você conseguir entrar naquela energia, através do conhecimento, do caminho que ele te mostrou, e ter aquele entendimento, você sobe naquele patamar, e dali você medita, respira, e vai começar a ver o que ele viu. Né? Então vai vir muitas respostas na tua mente. Então você vai ter as perguntas, as respostas já vão vindo. Né? Porque você fez um caminho para chegar até lá. Que é o caminho de estudo, o caminho de... Né? Eu vou falar assim, um caminho científico. Né? Porque a física quântica e tal, o físico quântico fala assim, se você acha que entendeu o que é a física quântica, então você não entende nada de física quântica.
Aí as pessoas falam, isso é programação da Matrix, gente. Por quê? Porque a Einstein já falava, a ciência sem a religião é cega. A religião sem ciência, a ciência sem religião é manca. Né? Ou seja, não devia separar. Ciência é uma coisa só. A ciência ela devia vir estudar tudo. Então a própria ciência ela adentraria na espiritualidade e explicaria tudo. Só que aí a Matrix lá atrás separou. E separou assim na chibata, gente. Porque ele matava a gente, matou muita gente para poder fazer essa separação. Porque eles não querem isso, eles não querem um estudo real e sério do que realmente nós somos. Então foi separado. Aí hoje o cara vem e fala que você não entende física quântica porque você não entende nada. Por causa que ele tá só na ciência. Tá cego. Tá manca, né? Como fala, a ciência que é. A religião que é cega, a ciência. Então tem que juntar para poder ver. Então você tem que juntar os dois. Então isso que eu tô fazendo aqui, juntar os dois. Não ignorar um e tal, o outro não. Né? Aí some, não tem nem ciência nem religião. É uma coisa só, é o estudo. Orar e vigiar, orar e estudar. Estuda. Né? Então, através desse estudo que o mestre, quando ele escreve ali uma obra, quando ele traz um estudo, tal, ele quer que você entenda aquilo. Então você entra naquela energia quando você está estudando, quando você é sincero. Não está buscando aquilo de forma egóica. Então você se acende aquele patamar e uma vez ali você vai poder ver o que o mestre viu. Ter o entendimento do que ele entendeu. Então é um ponto que ele quer que você chegue. Então essa é uma das maiores práticas espirituais que uma pessoa pode fazer, que é o estudo sincero, né? Para se despir do ego. Então, ok. Então isso é você, isso é o alimento que eu estava falando, né? Você vai começar a alimentar o seu mental só com essas coisas mais sadias, né? Com coisas boas. As coisas ruins continuam acontecendo? Continua. Assim como a estrada continua com buraco, mas eu não vou ficar querendo aquele, tem um buraco na estrada, se um dia eu for passar ela eu vou cair. Isso que a Matrix faz com você. Ela tá o tempo todo, botando preconceito. Tem isso, cuidado, isso existe. Né? Quando você organiza sua mente, eu sei que existe, mas aquilo já não me afeta mais. Né? E você vai conseguir essa maestria mental com alimentos positivos. Né? Mas não é só isso. Vamos continuar. Aí eu vou começar a colocar outro. O que nós somos? Somos reações. Né? Mas além de ser reações, eu tenho um princípio original, que eu tenho que reagir então de acordo com o meu interior, do que eu vim fazer aqui, não de acordo com a adestração da Matrix. Né? Agora vai ter outro ponto. O que somos de fato aqui? Eu vou colocar aqui olhos. Né? Eu vou colocar olhos. E eu vou trazer uma analogia. Se não me engano, foi feito aí uma pedido para IA para falar qual que é a representação de Deus. Aí colocar ali um ser com muitos olhos, algo do tipo assim. Né? Vamos imaginar o seguinte. Né? Esses olhos, o que seriam esses olhos? O olho significa você ver. Né? Significa uma abertura. Só que se você está no sistema invertido, né, quando você está com o olho aberto, você não está vendo. Você está vendo uma realidade criada, manipulada, fictícia, para te controlar e para fazer de você uma coisa que você não é. Então, na verdade, você tem que fechar os olhos. Então, quando eu pisco, eu estou fechando meus olhos. Né? E quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro. Aí eu entro em contato com esse princípio original do que eu sou de verdade. Né? Para que isso passe a controlar. Para que isso me tire ali da muvuca, de que estava fazendo um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Opa, o que eu tenho que fazer de verdade? O que realmente vai me elevar e me trazer essa paz que eu busco? O equilíbrio, né? A dupla fenda, que é quando o ser humano não olha, quando o exterior não olha, quando o interior ele vê. E aí não altera, deixa que as coisas sejam como ser, não como eu quero que seja. Né? Aí vem a cura. Cura física, espiritual, mental, espiritual. Né? Então, o que são esses olhos quando faz lá a descrição de Deus? Né? Então, assim, como que o mestre vai explicar Deus para quem está aqui numa Matrix, né? Um monte de olho, tá? Imagina o ser aí. Eu vou tentar trazer uma versão 4D disso, né? Uma versão maior para a gente ter esse entendimento. Ainda é algo figurado para a gente tentar chegar a um patamar maior, né? Porque aqui, né, essa forma de comunicação é assim que funciona, né? Mas imagina aí, por exemplo, você no oceano, né? Lá no meio do oceano. Você pode imaginar que você está aqui. O ar, tudo que a gente está vivendo aqui é como se fosse o oceano. Então o universo todo é o oceano. Então imagina isso. O universo todo é o oceano. E esse oceano está cheio de peixes. Peixes aqui, tem um peixe aqui do seu lado, tem um peixe lá longe e tal. Outro lá longe. O oceano é infinito, infinito. Né? Aí é onde que vem aquela imagem de Deus. É o oceano todo. Cada peixe desse que tem aqui é um olho. Eles ficam abrindo, piscando. Aí tem um olho aberto, outro piscando, né? Então tá lá todo o oceano e vários olhos. Né? Então esse seria, né, o Deus. Você está observando isso a partir de um ponto.
né? Aquele monte de olhos você observa, você percebe. Depois esse olho eu percebo, tudo que tá à minha volta, você percebe a partir de um ponto. Você é mais um olho desse oceano, né? Então aqui essa é a imagem, né, que eu trago dessa perspectiva de falar o que é Deus, o que é todo. Tem um monte de olho, tem os maiores, os menores, né, com seus peixinhos, e você ali como mais outro ali, um olho também, né, abrindo e fechando. Então, esse é o que se aproxima mais do que nós somos. Nós somos, né, esse olho. E, ok. Esse olho, quando um olho abre, né, por isso que a Matrix ela usa muito, sabe, aquele olho fazendo olho de Horus, né? Então eles usam para ele, né, o olho, falar, bota os artistas tá o tempo todo fazendo olho de Horus e tal, né? Esse olho ao qual eles se referem, o olho que a Matrix domina é o olho físico, que quando abre só vê a ilusão, né? Você que está no caminho, buscando ali o seu princípio original, né, o seu comando original de alma, né, você vai fechar esses olhos. Fechando esses olhos, você abre o seu terceiro olho, né, que é você tá aqui o olho físico, mental, o acima, né, que é o da consciência. Então aí o ser, que aí esse sim é o terceiro olho, esse é o verdadeiro olho de Horus, não o que a Matrix usa, né, para tentar controlar e dominar tudo e achar que eles são o olho que tudo vê. Não é isso que está falando, né? Então, como olho, quando eu fechei esses aqui, eu abri meu terceiro olho, eu começo a ver o que eu sou de verdade. Eu começo a trabalhar cada vez mais nisso, né? Então, o que é esse todo, né? Então, o todo ele é esse oceano infinito, né? Esse oceano infinito que parte deles vai se materializando, né, em pontos do universo, né? Que são esses olhos e um desses pontos é você. Então você esse todo em um ponto observando, né, que aí você abre e vê. E pode ver a partir de um ponto, né, específico. Essa é uma vida, esse é um indivíduo. Né? E esse indivíduo ele vai trabalhar sendo reações, vai reagir ao meio. Olha, eu vi aquilo tal, e que vai ser. Naquele ponto que ele está, ele vai se basear por aquilo. Mas quando você se conecta, você é esse todo. Então, como eu sou esse todo, eu posso abrir esse olho aqui, posso abrir o olho lá, e eu vou ter perspectiva diferente. Então, quanto mais você se conecta com o seu interior, você vai tendo mais perspectiva diferente. Então, quando eu abrir esse olho aqui e ver o outro lá, fazendo uma coisa, por exemplo, que eu posso julgar errada, eu vou abrir aquele olho também. Então, eu vou saber qual que foi o caminho que ele percorreu, qual foi o adestramento, qual é o tipo de energia que o envolve. Eu vou ter toda essa percepção porque você é o todo. Eu estou aqui, estou lá, estou todos esses olhos. Então eu só abro em um momento diferente, um está piscando, outro está fechado, o outro está aberto. Então você vai se conectando mais com isso. Então você vai sendo esse todo. Então eu sou eu aqui, com esse olho aberto, né? E sou esse olho que está vendo também. Né? Então, neste momento que, digamos assim, o vídeo é gravado, nós somos esse todo, estamos conectados. Então você está, digamos, na outra parte, abrindo o olho para mandar essa informação para exteriorizar nesse meio. Então, assim, meio que não importa a que momento que está fazendo, nós estamos conectados. Então, quem vê, quem entra em contato, né, está conectado no momento que a coisa é feita e no momento do eterno agora. Que nós somos esse todo abrindo olhos. Então, essa é a mecânica que eu vejo quando esse ser ele traz essa explicação. O que é o Deus, tal, faz a representação, acho que foi até uma IA que fez lá, um ser cheio de olho, aí fica uma coisa até bizarra, até esquisita, parece um monstro. Né? Mas a percepção que eu tenho é essa. Então imagine assim um oceano, que ele não vai ter como fazer, ele usa um plano 2D para colocar aquilo, 3D, mas um 4D é você inserido aqui, então é tudo em tua volta, como o oceano, como espaço, né? Vários olhos, né? Os peixinhos ali, os olhos, né? E você observando, você é só mais um olho. Aí quando você fecha, você tem acesso a todos. Agora eu vou abrir no que está lá, no que está lá. Então isso você vai percebendo que você vai se expandindo. Então quanto mais para dentro você vai, quanto mais você medita, né, você vai percebendo essa expansão. Vai percebendo essa conexão. Né? Então isso é uma parte importante de entender como que funciona essa realidade. Aí eu não vou mais julgar, não vou mais criticar, eu vou deixar que a natureza vai se fazendo, vai se reestruturando. Né? Eu vou deixar que aquela manipulação, aquele olho que só consegue olhar para fora e ver o que ele está vendo ali no redor dele, ele acha que aquilo que ele vê ali do lado dele é toda a realidade que existe. Né? Então ele é manipulado por isso. Então isso que a nossa Matrix faz aqui.
É como se isso fosse tudo que existe e não existe mais nada. Né? Então, nesse momento de transição, né, quando você acha que é só isso que existe, não existe mais nada, você vê só um plano. Você fica difícil ver um outro plano e entender que existe outros propósitos. Né? Por que eu vim aqui? Né? O propósito original, né? O princípio original, o propósito original. Né? Você tem dificuldade, porque você não tem isso aberto dentro de você. Porque você só vê esse plano. Ah, só existe isso aqui, não existe vida dos mundos, a vida é só aqui, Deus criou só aqui, né? Ah, mas tem espiritualidade? Mas a pessoa não acredita porque ela tem medo de morte. Ela acha que uma pessoa, um espírito que vem aqui é um morto. Você não vê como um ser. Então tem que começar a ver esses seres que vêm canaliza, as almas que vêm entram em contato, como alma, como um ser, não é morto. É uma tá com carro, a outra tá sem carro. É só isso. Então quando eu passar a ter essa percepção, aí sim eu tenho essas plataformas desbloqueadas dentro de mim. Eu não ajo só de acordo com o plano, eu ajo de acordo com vários planos. Eu sou esses vários planos. Eu sou esse olho que se fecha e abre o terceiro olho. Né? Então quando eu tenho a percepção de que, cara, a vida abunda no universo, a vida é infinita. Você tem mundos, mundos, mundos com várias coisas diferentes fazendo. Então eu vou ter várias camadas. E eu vou ter pontos de comparação dentro de mim. Então eu consigo reagir a este meio porque eu tenho tudo isso dentro de mim. Então por isso que eu tenho um desejo infinito de melhorar isso aqui, porque eu sei que as ferramentas já estão aqui, isso já poderia ser melhorado. Então você tem toda essa percepção. Né? Tem percepções acima e percepções abaixo, mas tem coisas que eu não posso fazer, porque senão a Matrix ela vai vir contra mim. Porque eu sei de coisas abaixo que isso acontece, isso é fato. Mas eu não preciso ficar com preocupação. Eu solto e deixo o todo agir. Fecho os olhos e aí você vai abrir olhos em vários lugares. Né? Então, consciente disso, na hora que eu abrir meu olho, eu trago essa consciência para cá. E eu começo a contaminar esse meio, com essas ideias, com essa percepção. Eu começo a limpar esse malha mental negativo que tem na Matrix. Você sempre preocupações, sempre problemas, e acho que a realidade é essa, você começa a mudar esse constructor. Você vai observar o experimento da dupla fenda acontecendo e vai continuar sendo onda. Entende? Então, ok. Isso foi só para dar uma base. Né, para a gente ter um entendimento de como aqui as coisas funcionam, como esse corpo que eu estou operando, o que eu sou de verdade. Né, por que falam que somos todos um? Porque somos parte do todo. Isso é uma explicação, ser esse olho ali no meio, que abre e fecha. Então você fecha, você vai para dentro de si, você se conecta com vários outros que tem. Porque você é esse todo, que escolheu abrir aqui, depois abrir lá. Ah, por que eu estou esse Márcio e não sou lá outro que está lá? Cara, você é esse todo que ali abriu e está se expressando como o Márcio aqui, expressando como você aí. E cada um fazendo o seu trabalhinho. Né? Porque tem que existir. O todo é assim, existe várias coisas, existem vários elementos. Né? Porque senão você teria uma floresta, ou teria uma árvore. Não, tem várias. Então cada ser está ali numa árvore. E todos são esse todo. Todos somos nós. Né? Outro conceito errôneo que nós temos, nós achamos que o topo é a mente. Ao ser chegou à mente, é ele que controla, é ele que cria a realidade. Não, a realidade é criada daqui de cima para baixo. Então tudo já existe. Eu só manipulo a realidade que já está aí. Então se eu fechar meu olho aqui, a realidade não vai continuar, não vai deixar de existir. Porque eu sou todos os olhos. Só fechou, só foi mais um olho. Então a realidade não é o que eu acho, a realidade é o que é. Agora a minha realidade é o que eu acho. Aí é o que você tem que tomar muito cuidado, porque é onde a Matrix te manipula. É onde você tem que fechar o olho e deixar o experimento da dupla fenda ser o que ela é. Deixar a matéria ser o que ela é, que é a onda. É tudo. São possibilidades infinitas. E não que eu plasmei e falei, é assim que é, então é assim que vai ser. Tudo bem ser assim. Uma bola, um objeto para usar, ele tem que ser assim. Né? Mas quando a Matrix fala que isso é diferente e altera o sentido daquilo, aí mora o problema. Então esse é o lodaçal que estamos presos, nas mentirilhadas da Matrix. Então, ok. Deixa eu ver o próximo passo aqui. Então agora, para falar mais sobre esse princípio mental, sobre essa maestria mental, eu quero trazer para vocês aqui o Kybalion. Então o Kybalion, é interessante que vocês leiam, é um livrinho pequeno, gente, não é muito grande não. O segundo princípio, que ele traz aqui, entenda pelo menos os 7 princípios, que é os 7 princípios herméticos, o segundo com o princípio da correspondência. Então eu vou ler aqui para vocês. Da polaridade, deixa eu já fui lá pra aqui, ó. Você vê que é curtinho, né, só isso aqui. É o princípio da correspondência. O princípio é esse aqui, né?
O que está em cima, deixa eu fechar um pouquinho mais aqui para vocês poderem me ver. Opa. Não, vai ficar assim mesmo, senão vai travar tudo. Aí é o problema. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então isso aqui é um princípio hermético, são leis cósmicas de como as coisas funcionam. Este princípio contém a verdade de que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Então, assim, se você compreende isso, você entende o que é a natureza. E adianta nada, vou sair, ficou travado. Então, se você entende isso, você entende o que é a natureza. Então, isso é importante de você tentar entender, fazer um estudo que o mestre está tentando te passar. Isso aqui é um estudo antigo, princípios herméticos, e eu estou indo a esses estudos antigos porque o que está sendo de novo aí está muito contaminado, as canalizações, todas essas coisas, até livros que as pessoas estão escrevendo, tem contaminado. Então, vamos direto à fonte. Né? Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos os princípios de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível de compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Então isso aqui é fato, gente. Então assim o que é em cima é o embaixo, o que é embaixo é em cima. Eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou até colocar uma coisinha diferente para voltar aqui. Então vamos voltar? O que é isso, gente? Aí, uma pesquisa rápida. Sequência Fibonacci. É isso aqui, gente. Ó. O que é a sequência Fibonacci? Ó, a sequência Fibonacci, se você pega o número 1 e soma com 1, dá um 2. Né? Então ele vai colocando aqui as proporções. Ó. Esse 2 somado com 1 dá um 3. O 3 somado com 3 dá um 5. O 5 somado com o 3 dá um 8. Assim vai infinitamente. Essa é a sequência Fibonacci. Nessa base você tem aqui o retângulo de ouro, que você pode ver que a Matrix ela não fala isso para você, mas ela te usa nos cartões de crédito que usa essas proporções. Né? Então aqui você tem o micro e o macro. Então assim como aqui é embaixo, vai ser no máximo. Então coloca aqui, ó, sequência Fibonacci na natureza. Então é isso aqui, ó, que ele vai te mostrar. Então no furacão, nas galáxias, você vai ter a formação, você vai ter esses princípios. Né, no corpo humano, nas articulações, então aqui, ó, vários exemplos de como que é. Vamos ver se essa imagem aqui, ó. Você tem vários exemplos de como, né, a natureza ela vai seguindo essa ordem. Então, o que eu estou apresentando aqui, ó, isso aqui você vai chegar, por exemplo, ó, ele chega às proporções, ó, até o sistema usa isso. Eles trabalham em cima disso. Né? Aí você vai ver linhas, leis, onde que eles, ó, os dedos humanos, as articulações, elas usam esses princípios. Né? Então você vai ter vários exemplos na natureza. Então o que eu preciso focar aqui? Isso aqui é o meio físico, né, que está sendo usado. E estou travado de novo. Então isso está sendo usado no meio físico. Né? Só que assim como o princípio da correspondência, assim vai ser no princípio, vai ser no emocional, vai ser no mental, espiritual e mais além de tudo que existir. Então, ou seja, o entendimento possibilita você entender coisas ocultas, porque tudo isso é natureza, né? Então eu posso até não entender, mas eu preciso aceitar isso para que aos poucos eu vá entendendo que as coisas funcionem assim. Para quando algo se apresenta para mim, algo que é um mistério, nossa, o que é isso? Como que isso funciona? Se eu entender esse princípio, aí eu vejo, nossa, tá seguindo essa lei natural. Né? Então isso é um dos principais. Então vamos continuar aqui. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais. Então, por que mental? Nós estamos fazendo isso aqui em estudo, nós estamos usando a nossa mente, nós estamos trabalhando a nossa mente, né, para tentar alcançar essa maestria mental. Por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista ou desconhecido. Então, o que eu não estou vendo? Eu não vejo o meu espiritual. Eu não vejo a alma, eu não vejo o IT, não vejo nada, mas eu posso compreender como tudo isso funciona. Porque eu aplico esse princípio. Né? Então, cara, tipo, quando você é criança, eu não questionava se existia vida em outros mundos. Cara, se existe aqui, por que em outros mundos não vai existir?
Se a vida desenvolveu assim, aqui assim, por que não vai desenvolver em outros lugares? Cara, é básico. É uma coisa que já vem dentro de você internamente. Né? Até que vem a Matrix e fala, a realidade é essa aqui que tá vendo, e é isso que você vai cocriar. Né? Então, isso que a gente tem que sair desse controle, porque esse controle é demoníaco. Né? Porque sempre traz coisa pesada e negativa. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face da deusa poderia ser percebido. O que ele diz aqui? Véu de Ísis é o esquecimento, que a gente, quando encarna aqui, a gente esquece o que é. Então, esses são os véus de Ísis. Aí vem na ilusão, né? O Maia, que você acha que é só isso aqui, aí você acredita nessas mentiradas todas. Então, quando você vai entendendo, você vai caindo nesses véus. Né? Então, se você tiver a aceitação, aos poucos você vai percebendo uma realidade maior. Né? Então, isso, ou seja, a aceitação. Né? Você vai percebendo. Né? O uso constante. Então, tem que usar constantemente. Não adianta, eu sei, não. Aplica. Quando você estiver estudando, aplica. É assim. Então, faça uma projeção. Opa, então deve ser assim. Só que eu fico aberto, eu não tento, eu quero saber. Não coloca ego nisso, só fica aberto. Né? Porque as coisas vindo naturalmente, elas vão vindo na sua mente, vai fazendo sentido, né? Como uma coisa que vem diluindo, vem se fazendo, e você entra naquilo. Porque você é a resposta. Você não é quem busca a resposta, você é a resposta. Justamente, aqui ele dá um exemplo físico, né? Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem enquanto estiver no seu observatório. Então o homem está ali no pontinho, né? Ele quer ver algo que está maior, medir sóis longínquos. Então ele quer medir coisa que ele não tem alcance. Eu não consigo ver o Sol, não consigo chegar à Lua, mas eu posso medir, ter a medida dela aproximada, né? Então eu uso princípios geométricos, né? A geometria e tal, né? Faço aqueles desenhos e consigo ter uma perspectiva. Assim também, o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Então, aqui que nós queremos chegar, né? Entendendo esse princípio. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcângelo. Né? Então, a mônada, ele está se referindo, digamos que é você, né? A mônada, o seu, o self, né? Então, eu quero compreender algo maior, a divindade, o todo. Então, vá para dentro de si. Né, e conhecerá a si mesmo o universo. Acho que é Platão, o Sócrates que falou algo assim. Né? Estuda a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. Algo do tipo assim.